Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Evangelho no Lar na Rádio e TV Fraternal. Vai ao ar sempre às quartas-feiras, às 20 horas, e é com muita alegria e com muita satisfação que recebemos vocês todos, amigos da Rádio e TV Fraternal, e os nossos amigos aqui presentes, para mais um bate-papo, mais um desenvolvimento, mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo, para adiantar, para que vocês possam abrir aí os seus livros, será o estudo do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item número 5, o ponto de vista. Claro que quem nos acompanha pelo YouTube vai ter acesso ao texto que fica logo abaixo do vídeo. Tá? É só clicar no mais ali e aparece o texto também. Hoje sou eu, meu nome é Kátia, que farei a condução do Evangelho. Estou acompanhada da Sandra e do Daniel, que estarão aqui junto comigo fazendo os comentários para o estudo desse texto. Lembrando a todos que a Rádio TV Fraternal está presente em todas as mídias sociais. Escolha aquela que você habitualmente utiliza para nos procurar. E também temos o site, onde você vai poder acompanhar todo o conteúdo que colocamos lá. Vou pedir para a nossa produção colocar aí o site para vocês darem uma olhadinha, já se familiarizarem com ele. Ele é bastante intuitivo, tem todos os conteúdos ali, os programas, tudo que é colocado com vistas ao desenvolvimento da moral, do aprendizado da doutrina espírita. Então, temos ali, inclusive, um link para o Evangelho no Lar, onde, se você clicar, você vai ser direcionado para uma breve explicação de como é, o porquê fazer o Evangelho em seu lar. Existe ali também um roteiro sugerido para que você, que ainda não pratica em seu lar, possa iniciar, saber como fará, mas é uma sugestão. É claro que você vai desenvolver aquilo que você se adaptar melhor a fazer no seu lar, na sua casa. E também ali existe o link para o podcast, do Evangelho no Lar, onde você vai ser direcionado para o Spotify e lá pode também nos acompanhar, Diariamente, o site é alimentado com novos conteúdos, matérias, estudos. Aí está, então, o podcast do Evangelho no Lar, dentro do Spotify. E todos os conteúdos você pode tê-los sempre à mão, bastando entrar aí no site e explorar tudo que é colocado ali com muito carinho para que vocês nos acompanhem, façam ali as suas sugestões, comentários. Isso sempre acrescenta muito para nós. Então, vamos começar aí o nosso Evangelho de hoje. Eu vou pedir aqui a Sandra para que faça a nossa prece inicial. Pode ser? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a minha alegria. Onde houver trevas, que eu acenda a minha luz. Ó Mestre, fazei que eu busque mais consolar do que esperar o consolo. Que eu possa compreender mais do que ser compreendido. Que eu possa amar mais do que esperar ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. É morrendo todos os dias para as nossas sombras que podemos renascer para um dia
melhor, para uma vida melhor. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos à leitura. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como a criança que nada vê além dos seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas, são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agiganta ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca os outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor, os cidadãos eminentes como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo lhe parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como as formigas no monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura, e ele lamenta essas criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé que se tem na vida futura. Bom, amigos, falarmos sobre a vida futura, falarmos sobre o ponto de vista que temos sobre essa vida futura. Para nós que estudamos a doutrina espírita e que cremos que esse momento que vivemos aqui, essa nossa passagem, essa nossa jornada terrena, é só um momento, é só um instante, realmente nos traz um alento muito grande para encarar o dia a dia, os problemas do dia a dia, as dificuldades que atravessamos, porque sabemos que tudo é efêmero, né? É momentâneo, que tudo vai passar. Né? Uma frase muito insistente de Chico, relembrada de Chico Xavier,
é que tudo passa, tanto os tormentos como as alegrias. Então, o que temos que ter em vista, né, nessa nossa jornada é que temos que pensar na nossa vida futura, que não é esta, já que o reino não é este. O reino é o reino do mundo espiritual, aquele que Jesus, né, tão sabiamente nos trouxe através das suas mensagens, que muito mais tarde estamos conseguindo decifrar aos pouquinhos, né, os seus ensinamentos, a sua mensagem, o seu conteúdo. Então, o que temos que ter em vista é a nossa melhoria íntima, a nossa melhoria moral, nosso engrandecimento enquanto espíritos de Deus, espíritos criados por Deus, a sua imagem, né, e semelhança. Então, procuremos estar felizes por estarmos vivendo uma grande oportunidade, uma oportunidade que nos foi dada, que seguramente pedimos enquanto na erraticidade, antes de encarnarmos, para que pudéssemos aqui estar nos purificando, nos melhorando, corrigindo o nosso espírito para a verdadeira vida, que é a vida na espiritualidade. E assim, abro aqui os comentários para os nossos amigos, para a gente estar aqui debatendo os nossos pontos de vista. Nossos pontos de vista. Fica à vontade. Me veio uma questão hoje, que é assim, uma pergunta, né? Qual é o sentido da vida? E essa pergunta veio de uma pessoa que está percebendo que ela tem tudo, teve tudo na vida, materialmente falando, né? E agora chegou num ponto onde ela percebe que tudo aquilo que ela adquiriu na parte material não tem mais sentido. Então ela está olhando assim, falando, hoje eu estou assim, aprendendo a viver com aquilo que eu necessito. Antes eu estava naquele, né, precisa comprar, precisa pagar, precisa se adaptar à sociedade, né? E hoje ela olha assim, não preciso, só que eu ainda não sei qual é o sentido da minha vida. E eu estou percebendo, fala dela, né, que eu estou assim buscando uma espiritualidade já diferente, né, que não é só o material. Eu estou entendendo que existe algo além das nuvens. Então foi muito interessante ela, quando ela falou isso, né, aí assim, qual é o sentido da vida? Aí eu perguntei para ela, qual é o sentido que você quer dar à sua vida a partir de agora, né? Com esse entendimento que não é só o material. Então, fica aí a pergunta. Virou uma chavinha, né? Virou uma chavinha, né? Mesmo porque na lição aqui, a gente pegando, ele vem falar, me chamou muito a atenção, assim, meu reino não é deste mundo. Então, o que ele queria dizer? Que Jesus disse essa frase, meu reino, e que nos remete automaticamente a rei, a trono, a poder, a dinheiro, nos associa a tudo isso. E a lição traz exatamente o oposto, o contrário. Porque quando você estava lendo, e aqui no final, ele deixa bem claro, operários e poderosos são da mesma estatura e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva tão pouco e por tão pouco tempo. Então aquela preocupação, você sabe com quem você está falando? Sim. Você está falando com o Filho de Deus, assim como eu, assim como você, assim como todos nós, né? Ótimo que tenha ocupado uma posição social, mas você não é só isso, né? Você é muito mais do que isso. Todos nós somos muito mais do que o cargo que ocupamos, todos nós somos muito mais daquilo que possuímos. Só que é aí que a vertente da nossa ideia é pelo esse lado efêmero, das coisas que aqui ficam, que nem fala o Divaldo. Tudo que temos deixamos, tudo que somos levamos. Esse é o propósito.
E é como você falou lá no início, na apresentação do Evangelho, a moralidade. Como que anda essa moralidade? O Evangelho vem nos pegar, como toda quarta-feira a gente vê, exatamente isso. Pega nesse ponto da nossa moralidade. Ele não está preocupado se você é o chefe ou se você é o operário. Ele não está preocupado se você é o milionário ou se você é o pobre. Ele está preocupado no teu ser, no teu viver, da tua conduta, porque não adianta nada a gente ficar falando de Jesus, falando sobre Jesus, mas o caminho, na execução, o nosso dia a dia, destoar daquilo que ele nos ensina. Sim. Então a lição para mim, como todas do Evangelho, o meu reino não é nesse mundo, ele fez um contraponto, eu vislumbro isso, aqui no item 5 do ponto de vista. Meu reino não é deste mundo, que nos leva a todo esse poderio, e Jesus não tinha nada disso, pelo contrário, a gente está aprendendo aqui a humildade. Dentro da circunstância em que ele vivia, né, a época em que ele viveu, o Cristo, tinha essa questão, né, do reino, Sim. dos reis, As dos histórias são tudo impérios, fantásticas, né? isso. Então ele, dentro dessa figura grandiosa, ele quis mostrar que o reino dele é um reino simples, Sim, humilde. é um reino humilde. Da humildade. A própria origem de Jesus remete a toda essa figura da humildade e da simplicidade, né? Mesmo porque se você começar a ler o início desse capítulo, né, o meu reino não é deste mundo, ele relata exatamente quando Jesus é questionado se ele é o rei dos judeus, por isso tem todo esse trâmite. Então por isso que a gente chega aqui no ponto de vista para ver as coisas, tudo do ponto de vista. Que nem ele dá exemplo aqui, o homem se acha pequeno perante onde ele está, mas se ele olhar da montanha, ele se acha grande. Quando ele olha da montanha, ele vê tudo pequeno. Então, é o outro lado, né? A gente aprende, toda história tem dois lados. Então, a gente ouve uma, tem que ouvir o outro. E aquele ponto de vista também, terreno, ele é tão passageiro, efêmero, e ele te frustra tanto, né? Porque eu acho que o que mostrou ali na leitura é aquela frustração daquele que observa do ponto de vista terreno. Ai, porque a certeza é da morte. Né? É que nem eu brinco, depois que a gente nasce, a única certeza é a morte. E é exatamente como ele começa falando. Que a morte nada tem de pavoroso, porque o pavor da humanidade é a morte. Mas quem não morreu? Não é? Quem não morreu? Todos morrem. Todos morrem do quê? Da carne para voltar para o espírito. Sim, e temos tantas evidências, né, que a vida espiritual está aí, nos circunda, né? Sim. Temos tido, a ciência tem demonstrado tudo isso, então eu acho que a gente tem que ter essa fé, né? E eu vejo assim, a questão da simplicidade, da humildade, né, que você falou. O fato é assim, não é a gente ignorar a parte material que a gente precisa. Sim. Né? Precisa trabalhar, precisa manter esse corpo, manter, né, a família e tal, mas não se apegar, né? O fato de você ter que ter as coisas materiais é uma coisa, mas você se apegar em excesso, né? Isso, a gente, quando se apega, a gente acaba esquecendo o lado espiritual, né? Sim. Então, no fundo, eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo, mas a gente acaba esquecendo um pouquinho o lado espiritual e coloca o material como se fosse o próprio Deus, né? A gente endeusa as pessoas, endeusa a parte material, as posses, né? O Evangelho ele não deixa claro a palavra equilíbrio, mas em todo capítulo ele trata do equilíbrio. Em todo capítulo ele vai tratar de equilíbrio. Em todo capítulo. Pode observar, né? Então o ensinamento é esse caminho mesmo. Do meio, né? Isso, não tem tudo que você exceder, exatamente. Se você viver só pela espiritualidade, como você disse, na fase que nos encontramos, vai faltar recurso para sua vestimenta, vai faltar recurso para sua alimentação, vai faltar recurso para tudo. Nós estamos encarnados, né? Sim, então nós precisamos trabalhar, mas não podemos esquecer o lado espiritual. Exatamente. É o equilíbrio, não tem por onde. Bacana, eu acho até que fica aí para que os nossos amigos que nos acompanham
fazerem seus comentários, né? Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista dessa questão, da questão da valorização do ponto de vista terreno e do ponto de vista espiritual, né? Tem que haver o equilíbrio, mas sem dúvida, o reino do qual a referência aqui é o reino espiritual, é o reino para onde iremos quando mudarmos aí de plano, quando deixarmos a veste da carne e estivermos ali em espírito junto aos outros, né? Sem dúvida. Então, sem mais aqui, não sei se querem falar mais alguma coisa, então vou pedir aqui ao Daniel para fazer a nossa vibração e prece final. Claro. Vamos nesse momento elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria que nos conforta e nos consola, e agradecer a oportunidade de junto estarmos mais uma vez, mais uma noite, no propósito do aprendizado, no propósito do entendimento, buscando o conhecimento que, como o Evangelho nos ensina, é através da compreensão que entenderemos, é através da compreensão que teremos a aceitação, onde aprendemos que a aceitação não é o conformismo, mas é sim esse pleno entendimento, é entender as razões que não existe um Deus punitivo, mas sim um Deus misericordioso, onde nos dá novas condições para que façamos diferente. Um Mestre, Jesus, que nos ensina, que há tanto tempo nos ensina e que muitas das vezes entendemos uma lição repetida, e não é questão de ser uma lição repetida, mas sim uma teimosia nossa em seguirmos caminhos diferentes, querendo o resultado que seja sempre favorável. É entender que buscar o mesmo caminho para resultado diferente não adianta. Através disso, de todo esse ensinamento, gratos por esse momento dessa união, gratos por todo esse amor que nos envolve através da espiritualidade amiga, gratos por tudo isso, pelo dia que tivemos, nós pedimos a Deus a proteção, que abençoe os lares dos nossos amigos que nos ouvem, das nossas famílias, que pedimos também por aquelas pessoas que estão acamadas, onde se faz a ausência da saúde, mas que na saúde do espírito seja prevalecido a palavra do Cristo, o ensinamento dele, que seja vibrante nas nossas mentes as lições de Jesus para que levemos no nosso dia a dia através do nosso comportamento, da nossa fala, das nossas atitudes, com quem lidamos, com quem encontramos, lembrando que tudo aquilo que nos falta é a lição que Jesus nos concede. Se nós pedirmos a paciência, então em muitos momentos haverá irritação, mas é aí o propósito do Cristo para que controlemos os nossos impulsos e sejamos mais pacientes. Então a mudança está dentro de cada um de nós. Então eu peço também a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos auxilie através do discernimento, entendendo sempre o bem e o mal e escolhendo sempre o bem pautado no ensino do Cristo. Que sigamos, como nos ensina o Evangelho, o homem de bem, pautado na justiça divina, na fé robusta, que sigamos sempre esses preceitos divinos. E que não temamos, saibamos sempre que estamos acompanhados da espiritualidade amiga, das falanges dos bons espíritos, mas basta que para isso sintonizemos na mesma vibração que eles. Que muitas das vezes o pessimismo toma conta de nós, mas nós temos condição de mudar essa vibração, nós temos condição de mudar essa sintonia e que isso prevaleça. Sempre essa atenção, sempre esse chamamento para o caminho do bem e que sigamos os exemplos do Cristo. E que Mãe Maria abençoe a todos os vossos filhos e filhas com seu amor, com sua ternura, acolhendo-nos em seus braços com muito amor e carinho, e que assim sintamos a sua proteção e sigamos adiante, lembrando do ensino do Cristo que deve prevalecer, que não façamos para os outros aquilo que não queremos que façam para nós. Que tenhamos uma semana abençoada, que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe, que Mãe Maria nos proteja sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, amigos, chegamos ao término de mais um programa do Evangelho no Lar.
mais calmos, mais leves, mais inspirados. E assim também desejamos que seja a sua semana aí junto aos seus familiares, aos seus amigos, aqueles que convivem com você no dia a dia. Pedimos também, claro, mais uma vez, que nos siga nas mídias sociais, curtam, comentem, compartilhem o conteúdo que lá é divulgado e que todos tenhamos, então, uma semana de paz e equilíbrio. Até a próxima. Tchau. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.